Voltamos ao programa Opinião Empresarial, em que tratamos do assunto sucessão familiar na empresa. Maria, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho os principais pontos que complicam esse processo sucessório. Não há no Brasil estudos a respeito do assunto, ou são escassos esses estudos. Outra, pelo que a gente lê, a dificuldade desse processo sucessório acaba resultando em falências. Então, eu queria que você analisasse um pouquinho essa conjuntura da empresa familiar brasileira. Bom, aí tem algumas coisas a considerar. Primeiro, que não é que nós não temos no Brasil estatísticas sobre a empresa familiar. Nós ainda trabalhamos com estimativas. Certo? Alguns países, mesmo na Europa, Estados Unidos, eles têm, quase toda a universidade tem um centro de estudos sobre empresa familiar. E são estudos que usam bases estatísticas muito interessantes. Então, realmente, elas são a maioria das empresas do mundo. Isso é real. E a gente trabalha com esse percentual médio universal aí de 80%. Pode até passar disso. Certo? Bom, em Piracicaba nós fizemos um estudo no passado, no setor industrial, no final da década de 90, nós chegamos a 80 e poucos % das empresas do setor industrial em Piracicaba eram familiares. E elas geravam em torno de 70% dos empregos do setor industrial. Mas isso é um dado que precisaria ser revisto. Com relação à publicação, nós não podemos falar que nós não temos publicação. A publicação que nós temos é assim, a maior parte escrita por consultores que relatam suas experiências. E os estudos acadêmicos normalmente são estudos de caso, que estudam essa, aquela, outra empresa. Então, não dá para generalizar coisas. Agora, a questão da sucessão, as pessoas colocam a sucessão como a principal causa da morte das empresas. Eu não sei se a gente pode generalizar. Porque se a família não tem um sucessor, ela pode contratar alguém. E aí a profissionalização não precisa que se dê porque contrata um profissional, a capacitação dos sucessores. Nenhum empresário precisa ter na família alguém que queira dar continuidade. Você pode ter alguém que não queira dar continuidade. Ou no caso que ele mencionou, se você tem duas pessoas com aptidões diferentes, poderia, por exemplo, resolver o problema se encontrasse um profissional que cuidasse do restante. Esse aspecto de continuidade da empresa parece-me fundamental no caso de empresas que têm um relacionamento já com multinacionais, são fornecedoras, no caso da Requipe. Lá, como que se resolveu essa oficialização, digamos? É uma exigência de contrato? É um requisito, né, que o cliente faz, mas esse requisito, a empresa não precisa ter um sucessor da família. Uhum. Você pode ter um sucessor, um executivo, você contrata um executivo, você tem que ter um plano sucessório. Tá? Então, na minha opinião, por exemplo, o melhor para a empresa é a família ter um sucessor competente para administrar. Mas se você procurou e você não achou, você busca um executivo, né? Cria-se até uma assembleia. É essa segurança que os clientes hoje estão tendo. Isso é bom. Quando a professora Ana Maria comentou que não existe estatística, por exemplo, isso é uma dificuldade mesmo que nós empresários temos para buscar informações. O que eu fiz e meu sócio? Nós procuramos na prática. Eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa de Jabuticabal, que era uma empresa grande, que tinha mais de 1000 colaboradores, e ela fechou. E eu conheci o filho do proprietário. O que o pai fez? Esse filho até chorou perante a mim. Que o pai era competente, sim, porque ele fez a empresa dele crescer. E ele segurava para si. E deixou o filho sair, viajar, conhecer o mundo e não o preparou. De repente, o pai faleceu, como ele comentou. E o filho teve que assumir. E não tinha uma sucessão preparada com o executivo, ele também não tinha familiar. E ele foi e assumiu, e não tinha competência, e perdeu, e a empresa quebrou. No caso da Supricel, Guilherme, tudo bem que foi uma coisa abrupta, mas vocês conseguiram superar. Qual o fator que deu essa base para a superação? Bom, primeiro eu diria assim, quase todas as empresas familiares
que conseguem ter sucesso são aquelas que conseguem pegar seus valores familiares e transferir como valores também da empresa. Então nós tínhamos alguns valores familiares que foram muito importantes, como a união da família, o diálogo. Nós tínhamos e temos um diálogo que é constante entre todos nós, apesar de serem, hoje já estamos na terceira, já existe a terceira geração chegando, então existem casas diferentes, gostos diferentes, situações diferentes, culturas que começam a agregar com os maridos e mulheres, mas com muito respeito e muito diálogo. Isso foi importante porque aquele momento nós nos unimos, porque existem casos onde as famílias nessa hora ficam que nem os piratas que querem dividir os tesouros. Não, nós se juntamos e falamos, é o momento da família estar junto e definir metas e objetivos para curto, médio e longo prazo. Foi o que a gente fez naquele momento. E nada melhor do que uma lição para você aprender e não correr os mesmos riscos no futuro. Então, o que a gente fez a partir dali também? Começamos a nos preocupar com a próxima geração, para que coisas como o Sérgio citou desse exemplo dessa empresa de Jaboticabal, para que não aconteça. Então, o que a gente fala? Porque a gente não tem garantia mesmo de tempo de vida. Então, assim, o que nós fizemos? Começamos a criar um projeto para a próxima geração, um acordo de sócios, porque também é outra coisa fantástica, que é o seguinte: regras claras é que ajudam muito para a próxima geração, porque o que você quer, o que ela precisa, não pode ficar no acho que é isso, acho que é aquilo. Quanto mais claro ficar as regras, o tipo de formação, o tipo de instrução, o tipo de trabalho que a pessoa precisa ter para, se tiver desejo de estar na empresa, quanto mais claro ficar isso, fica mais fácil para uma criança pensar, quando eu for adolescente, quando eu for jovem adulto, eu quero e daí posso, desde que eu siga essas regras. Então, uma empresa, assim como é importante para a empresa planejamento, a sucessão também, quanto mais você conseguir planejar com regras claras, maior a chance de sucesso. Senhor Libardi, o pessoal jovem que está assumindo a empresa é um pessoal de boa formação, intelectual, acadêmica. Eu estou citando isso só para ter uma ideia, porque muitas vezes o pai, o primeiro empresário, não teve tanta formação assim, mas me parece que a segunda, terceira geração está, ou estão, né, no caso, chegando com um preparo acadêmico de alto nível. Alguns mandam o filho para a Europa, para os Estados Unidos, se adquirir a competência necessária para que faça esse processo da melhor forma possível e dê sequência para um futuro. No caso de vocês, essa preocupação existe? Existe, lógico. Embora a nossa empresa esteja lá, nós estamos mais ou menos, de certa forma, um pouco tranquilo e não pensando numa falha repentina, na falecimento de alguém repentino, a gente está levando essa sucessão meio lenta. Mas, no geral, aquilo que a gente tem visto aqui também pelo semestre aqui, é que tem muitos jovens chegando muito bem preparados. Eu posso até fazer um elogio aqui para o filho do Sérgio, que ele é nosso diretor aqui, ele é um jovem muito bem preparado, porque ele já está sendo preparado. Mas também, o que ocasiona a morte de muitas empresas são jovens que não estão preparados, mas entrando na empresa. Porque nós temos uma geração Y chegando aí, achando que sabe tudo. Então, aqui a gente está citando algumas coisas de sucesso, mas tem muito insucesso rodando por aí, em cima de pessoas, de jovens, que se acham preparados para assumir a empresa, não foram preparados porque os pais às vezes são conservadores e não preparou. O Sérgio mesmo acabou de falando desse caso dele em Jaboticabal. E isso gera essa falta de estatística, né, que nós temos. Nós não sabemos o quanto tem de sucesso e quanto tem de fracasso. Agora, que é uma realidade que os jovens estão chegando mais preparados do que os pais estão, isso não tem nem dúvida. Ok. Encerramos então a segunda parte deste encontro e aguardamos você no próximo bloco.